eu sempre tive a curiosidade, né, de poder entender, né, como que pode formar uma massa uma nuvem, né, uma massa branca, né, no céu, tá? E que essa massa branca fica escura, de repente começa a cair água para nuvem, né? Toneladas e toneladas de águas que vem do céu, né? Como que seria, né? Como dá para imaginar que essa quantidade de água vai subir, né? E vai virar uma nuvem. Então, vamos ver agora exatamente, passo a passo, como é que, né, esse transporte dessa quantidade de água imensa que vai para o céu, que é fundamental para a vida, nosso tipo de vida, tá bom? Então, vamos ver. O principal, né, desse deslocamento, né, dessa formação dessas nuvens, dessa quantidade de água, vem do fato, né, da água ter três estados, tá? Sólido, líquido e gasoso. Tá? Então, se a gente observa essa imensa quantidade de água descendo, então vamos estudar o processo, como que essa água vai parar no céu, né? Tá? Então, primeiro indício é o quê? Que essa água, né, vá em forma de gás, tá? Então, a gente vai ver que existe, né, a água pode ser transformada em gás, tá? Que é o tal da evaporação. E esse gás, que é o principal, né, é chamado de vapor de água. Mas repare, né, que também o pessoal confunde esse gás, que é o vapor de água, tá? Você não vê que é inodoro, tá? E sem esse vapor a gente não pode viver, não é essa fumacinha aí que sai das panelas, tá? Essa fumacinha já é um estado líquido, que é um dos fundamentos para acontecer o que a gente vai ver formado em nuvem. Podia dizer que está saindo uma nuvem pelo biquinho aí da cafeteira, tá bom? E outra coisa importante, né, é o vapor de água voltar ao estado líquido, que é a condensação. Então, antes da gente, né, começar a falar nos processos da nuvem, é importante você lembrar que é também vital, né, você saber. Repare que o vapor de água não faz parte dessa composição da atmosfera, tá? Ela participa, né, o vapor de água participa dessa formação, mas não faz parte. E o caso mais importante que a gente vai usar é o seguinte, que a molécula do nitrogênio é mais pesada que a molécula da água, tá certo? Então, grave isso, que é muito importante, que vai aparecer no fim. Um dos processos que realmente vai fazer evoluir esse estado de nuvem é exatamente o fato do ar úmido ser mais leve que o ar seco. Então, vamos já começar a falar do processo, né, que leva à formação dessas nuvens, né? Então, é óbvio, né, que tem que haver um deslocamento do ar daqui de baixo lá para cima, né? Tá vendo? Então, isso é uma teoria também, né? Então, vamos ver se realmente vai ser justificado, né, por fatos físicos, né? Então, repare o seguinte, né? Radiação solar, né, ela vai aquecer a Terra, tá? A densidade dessa massa de ar vai ser menor, e o processo físico diz que a massa mais leve, obviamente que ela vai subir, né? Que é o processo desses balões aí que são aquecidos no ar, né? Tá? Então, esse processo é o quê? É chamado de convecção, tá certo? É a formação desse processo, que é a corrente de convecção, que significa que o ar vai subir, tá? Então, já começa a ter um indício, né, que esse ar, esse processo de convecção, está levando essa água aí, que eu falei que é imenso, né? Ele estava levando essa água, alguém tem que levar ela lá para cima, entendeu? Então, simplesmente só pode ser esse ar mais quente, né? E depois a gente vai ver que tem uma umidade, né? Que realmente quem vai levar essa água lá para cima é esse processo convectivo, tá certo? Então, a primeira informação que eu tenho, né, é que para ver esse processo, né, de formação da nuvem, que
que nada mais é que você está levando uma quantidade de água lá para cima, tem que ter uma corrente de convecção, certo? Então, nesse exemplo aí, você vê que realmente alguma coisa está subindo, está levando essa água lá para cima, tá bom? Então, voltando, né, à nossa observação, veja, então eu já posso dizer, né, que o Sol, né, a energia solar vem, aquece, né, uma massa de água, né, tá? A gente vai ver que esse aquecimento dessa massa de água vai ter um processo que vai chamar, né, de evaporação, que vai aparecer o vapor de água, tá? E essa massa, obviamente, está aquecida, ela sobe, tá? Isso já é um indício, né, que quem está levando essa água lá para cima é exatamente esse processo de convecção e essas formações de massa de ar. Então, né, pela observação, a gente vai ver detalhadamente como que acontece isso, né, fisicamente. Então, o que é essa massa de ar menos densa sobe, tá? A temperatura externa, né, é menor que a interna, então ela continua a subir até a temperatura dessa massa de ar for igual ao do ar, aí fica no equilíbrio estável, tá? Então, esse processo, né, faz com que eu observe que de repente, pum, né, você está olhando assim, de repente aparece uma nuvem, tá? Mas pode acontecer o quê? Eu posso chegar à conclusão que se tiver um aquecimento, não tiver água, gente, né, um lago, alguma coisa, né, o ar vai subir, então não vai levar nada de umidade lá para cima, então não vai ter nuvem, entendeu? Esses planadores, principalmente os urubus, né, eles vão atrás dessas massas de ar que estão subindo, né, quentes, né, na verdade, né? Então eles ficam voando em torno dessa massa de ar que sobe. Então essas massas de ar só vão formar nuvens se tiver uma certa quantidade de vapor, que é o que eu vou explicar aí detalhadamente, tá bom? Uma das partes principais para a gente entender esse processo, né, que a água vai lá para cima, que, né, o meu problema é isso aí, como que pode jogar água lá em cima e cair, né, em forma de chuva, né? Então a gente precisa ver primeiro, analisar, né, essa que eu vou chamar de energia térmica, tá? Então, se eu fizer uma experiência, veja, eu tenho um copo de Becker, né, que os químicos chamam, né, e ponho água lá dentro e começo a aquecer com esse chama bico de Bunsen aí, né, então começa a esquentar essa água, né. Então, o que vai acontecer, né, nesse volume de água? Obviamente, eu estou injetando, né, um calor lá, né, uma energia, né? E eu vou chamar essa energia, o calor, está relacionado com a energia térmica, tá? Quem me dá essa informação de que, né, a água está absorvendo essa energia? O termômetro, tá? Então, a função do termômetro é medir essa energia térmica, né? Quanto mais, né, energia, então, que seria dada pelo bico de Bunsen, mais eu vou esquentando a água, que significa mais energia que eu vou retendo aí nesse copo aí de Becker, tá? Então, vejam, o princípio, né, do aquecimento, né, da retenção dessa energia térmica, está baseado né, na agitação térmica da molécula, né? Tá certo? Se eu, né, injetar, né, energia, o calor ali, pelo fogo, né, essas moléculas vão começar a vibrar. Quanto mais eu aquecer, mais elas vão vibrar. Então, é simples o significado da energia térmica. O que é? É a vibração das moléculas, né? Não estamos falando em água, porque é o que vai interessar a gente. Mas a definição geral da energia térmica é a vibração das moléculas, certo? Quanto mais vibrar, mais energia vai ter, né? Mais o calor, o termômetro vai marcar a temperatura maior, tá bom? Então, voltando ao aquecimento dessa água, né? Observa o quê? Vou injetando, né, energia térmica, né? Vou esquentando a água e que essa vibração, né, das moléculas vai aumentando, obviamente, né? E o que mais engraçado acontece, né?
que o termômetro que marca essa energia térmica chega uma hora, para de crescer, de aumentar. Então, isso o que está dizendo? Que a água não está mais retendo essa energia térmica, né? O que está acontecendo, então, para que essa energia que eu estou injetando na água sumiu, né? Parece que sumiu. Mas não, se você observar, vai começar o processo de ebulição, né? Tá? O que é esse processo de ebulição? A agitação térmica é tão grande que ela começa a escapar. Pô, ela se transforma no líquido, né? O líquido teria uma atração das moléculas maior do que o gás que, pum, você consegue quebrar essa força aí da água, né? E transforma essas moléculas livres, que é o vapor de água, entendeu? Simplesmente isso. Então, toda energia que eu injetar na água aí, né? Quando está no limite, em 100 graus, ela faz o quê? Ela transforma a água em vapor e esse calor a mais vai, né? Quando eu passo do estado líquido para o gasoso, eu tenho que ter essa energia, que é chamado calor latente, vai para o céu, entendeu? Fica no espaço, tá vendo? Então, eu consigo, né? Quando eu faço um processo de evaporação, jogar uma energia, né? Que chama calor latente no espaço. Então, veja, né? O que está acontecendo na natureza. Tá? Imagina você tem um mar, aquela quantidade imensa de água, tá? O sol, né, vai começar a aquecer essa massa de ar, tá? Pelo fato de ela estar injetando calor, que é a energia térmica nessa massa de ar, aumenta a vibração das moléculas, né? Até um ponto que começa a evaporação. Não confundam a ebulição com a evaporação. A evaporação é um processo lento de transformar a água em gás, tá? Então, essa evaporação, veja, eu sei, né, que essa evaporação vai levar para o ar, o que é uma certa energia, né, que é o calor latente. Tá? Então, a gente vai ter, né, toda a atmosfera, principalmente no mar, né, com essa energia, né, que a água foi transformada em gás e tem essa energia que chama calor latente, tá bom? Então, voltando ao processo de evaporação, o que a gente percebe, né? Tá? Quando o sol está forte, você pendura a roupa, ela seca rapidamente, né? Se você puser uma roupa no varal com um tempo chuvoso, ela não vai secar nunca, tá certo? Então, veja, tem esse processo, tá? Que tem que ter calor para você ter um processo de evaporação, né? O mais incrível é que o pessoal acha que, né, se você ligar um ventilador, você está mudando a temperatura do ar, mas você está sentindo frio, né? Tá certo? O nosso corpo, para proteção, né, do calor, né, que não possa chegar muito calor, ele produz água, que é o suor, tá? Então, você vê, você sai correndo, você fica suado, por quê? Porque o corpo está reagindo contra a temperatura do seu corpo e tenta diminuir essa temperatura. E essa água, que é o suor, vai evaporar, não vai? Nós chegamos à conclusão que o processo de evaporação não retira calor, né, da água, que é o calor latente. Então, você vai sentir o quê? Você vai aumentar o processo de evaporação com o vento do ventilador, entendeu? Então, o ventilador não muda a temperatura do ar, simplesmente aumenta o processo de evaporação do seu corpo, que é um processo que retira o calor, tá? Então, isso que acontece em veleiro, onde você está, que é a sensação térmica, entendeu? Você estava velejando, né? Está uma temperatura, sei lá, de 15 graus. O vento vai produzir, né? Você vai sentir, pelo fato dessa evaporação aumentar muito com o vento, você vai achar que está 5 graus, 10 graus abaixo de... Então, veja que coisa interessante, né? Tá? É um processo que a gente vai ver daqui a pouco, melhor, mas o que estava observando, né? Então, para mim ter essa nuvem, eu tenho que ter um processo convectivo, tá? Onde a massa de ar que vai subir tem uma certa umidade, tá? Essa umidade, que é o vapor de água, vem da onde? O sol,
né, a energia térmica fez o processo de evaporação. Então, essa massa de ar, que ficou mais leve, porque esquentou, está cheio de vapor de água, tá? E essa começa a subir, tá certo? Então, isso é o fundamento, é a partida de você entender a formação dessas nuvens. Então, essa massa de ar sobe, tá? Mas antes de a gente entender, né, esse processo, o que eu vou observar? Eu vou observar que essa quantidade de água aí, de repente, ela vira líquida, né, que é a nuvem, tá? Então, o gás virou nuvem, virou estado líquido, né? Tá? O que acontece com o calor latente? Lembra? Quando eu passo do estado líquido para o gasoso, para o vapor, né? Ela libera calor, né? Então, o gás tem esse calor latente. Quando, né, essa massa de ar, né, que tem o vapor de água, volta para o estado líquido, que é o que acontece quando forma as nuvens, ela libera esse calor, né, que é o calor latente. Então, o que acontece? Quando se forma a nuvem, né, existe essa região, é aquecida, né, pela liberação do calor latente. Então, o calor latente vai fazer o quê? Vai fazer com que a coisa evolua para cima mais, né? Podendo evoluir para essas cumulonimbus, essas coisas malucas, tá? Então, vamos entender, né, agora realmente o processo físico que vai acontecer, tá? Primeira coisa que eu tenho que entender, né, é o que significa o ar saturado. Você fala, a umidade relativa é 100%, né? Então, vamos ver o que significa essa saturação. Então, um exemplo bem simples que dá para entender é o quê? Você tem um copo de água, você começa a pôr açúcar. E o ambiente está a 20 graus, tá? Então, veja, você vai pondo açúcar e vai dissolvendo, não vai? Vai chegar uma hora que você vai pôr açúcar e não vai dissolver mais. Então, esse é o estado saturado da água, tá vendo? O que é essa saturação? A água consegue, né, reter ou dissolver, né, o açúcar até uma certa quantidade, né? E a partir dessa quantidade de açúcar não retém mais, porque não tem lugar para, né, não consegue reter, né? Tá certo? As moléculas ali não conseguem se interagir, tá? Então, isso é a saturação, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu estava a 20 graus, tinha, né, essa água, né, com esse resíduo que era o açúcar que não dissolveu, né? Se agora eu aquecer, é óbvio que vocês vão observar que o aquecimento vai dissolver aquela quantidade a mais do açúcar, não vai? Então, repara, né, que, né, a temperatura, né, vai ter uma temperatura de saturação. A 20 graus, ele retém uma certa quantidade de açúcar. A 40, ele vai reter mais. Então, veja, eu passei para 40, o que aconteceu? Dissolveu o açúcar. Então, agora, se eu desligar, né, o fogo, né, esses 40 graus, vai, né, porque o meio ambiente seria 20, ele começa a voltar para a temperatura 20 graus. E o mais estranho vai acontecer o quê? Que vai começar a aparecer aquele resíduo, né, quando eu pus o açúcar que não dissolveu, né? O que está acontecendo, né? A 20 graus, essa quantidade de água não suporta tanto açúcar. Então, então volta ao estado sólido a mais que eu pus. Esse processo é exatamente o que vai acontecer com as nuvens. É um processo de formação das nuvens, tá?